vai continuar, porque realmente é um tema muito forte. E foi impossível falar tudo que a gente tinha encargo de falar só numa palestra. E eu acho que não vai ter jeito de esgotar só na segunda, mas a gente tem que tentar resumir um pouco, né? Como lidar com o sofrimento. A nossa intenção não é aqui falar como acabar com o sofrimento, porque não é o caso. Mas é como lidar com ele. E ao longo da palestra, a gente vai colocar aqui que a intenção do Senhor para conosco é trabalhar em nós através desse sofrimento. Parece complicado, mas ao longo do falar aqui, né, a gente vai conseguir, talvez a gente consiga, né, deixar mais claro isso, porque a palavra do Senhor vai nos iluminando, né, e vai nos mostrando que o Senhor tem uma intenção e a intenção do Senhor é a melhor possível. Deus é amor, né? E fica parecendo contraditório, né? Como que Deus, que é amor, quer usar o sofrimento? Mas vai ficar claro para nós, certamente. Não parece também contraditório que ele tenha sofrido tanto também? Ele foi o primeiro a assumir tamanho sofrimento, né? Ele foi o que mais sofreu, para dar exemplo para nós. E o Senhor Jesus é aquele que foi à cruz para pagar uma dívida que não era dele. Ele nunca pecou, mas nós somos pecadores, né? E nós não temos condição nenhuma de pagar essa dívida que a gente tem com Deus. Quando a gente peca, a gente fica endividado com Deus e não tem nenhuma condição de pagar. Mas Ele veio e pagou essa dívida por nós. E na outra palestra a gente falou sobre o maior sofrimento de Jesus. E o maior sofrimento de Jesus, Ele passou por uma condição humana, né? Deixou a condição de ser Deus e veio para essa terra. E viveu como homem. Isso já foi o tamanho do sofrimento, né? Imagina, sendo Deus, deixou a condição de ser Deus e viveu como homem, né? Olha como ele foi limitado. E passou por tantas coisas e no final morreu na cruz. Sofreu muito naquela cruz. Mas o maior sofrimento foi ele ter ficado ali 3 horas, as 3 últimas horas, abandonado pelo Pai. Porque o Pai não tinha parte com o pecado. Mas esse sofrimento todo do Senhor culminou ali no derramamento de sangue e água. E nessa palestra a gente quer falar um pouco sobre isso, sobre sangue e água. O sangue tem um propósito, a água também tem um propósito. O sangue para nos purificar dos nossos pecados. É a forma como o Senhor purifica os nossos pecados. Porque a palavra fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas também tem a água. O soldado veio e furou o Senhor, e ali saiu sangue e água. E para que a água? A água é um processo de purificação que a gente tem que passar por ele. O Senhor nos comprou com sangue e está nos purificando. E a palavra vai nos mostrando que nós somos lavados pela água da palavra. É um processo de purificação, de santificação, de aperfeiçoamento. Isso tem tudo a ver com a questão do sofrimento. Vamos continuar vendo isso. Essa questão do sofrimento, nós precisamos tentar compreender como Deus vê o sofrimento. Porque se diante do sofrimento eu não enxergar com os olhos de Deus, eu vou endurecer meu coração vai virar uma pedra, né? Porque eu posso ter duas atitudes.
Ou eu me aproximo de Deus, ou eu me envolvo e tenho mais intimidade com Deus, ou eu endureço meu coração para com Deus. Se eu entender para que o sofrimento, eu não vou endurecer meu coração. Por isso é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus e o propósito de Deus com isso. Está falhando, Ed? Vamos ler esses versículos que são bem... Vamos ler esses versículos que são bem esclarecedores com relação ao sofrimento, né? Vamos ler todo mundo junto? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E nós fizemos referência na outra palestra que o Senhor fala, amados. O Senhor provê sofrimentos, mas Ele nos chama de amados, quer dizer que Ele ama aqueles a quem Ele provê sofrimentos necessários. E não é para estranhar não, gente, é normal, tá? É normal sofrer. O sofrimento tem um fim proveitoso, por isso é normal. Quando é que a gente sofre? Levantou pela manhã e começa a sofrer. Vocês já notaram isso? É só levantar de manhã, você já começa a sofrer. Nós estamos num tempo de sofrimento, num ambiente de sofrimento, mas é por tempo limitado. Não é extraordinário sofrer. Alguém aqui levanta a mão porque não está sofrendo? Todos estão sofrendo. A questão é como lidar com o sofrimento, como enxergar o sofrimento. Eu vou enxergar de forma a endurecer meu coração ou a me aproximar de Deus? Eu vou cair ou vou levantar com o sofrimento? Aí fala assim, embora no presente, tá, gente? Porque depois do porvir não vai precisar mais. Nós vamos falar do porvir também. Mas aí fala assim, se necessário. A questão é se necessário, porque também acontece Deus sofrer de forma desnecessária. E isso é muito sério. Eu tenho que chegar diante da luz do Senhor e ver se o que eu sofro é necessário. Porque às vezes o sofrimento é algo que eu provoco, algo que eu mesmo planto e por isso colho. Não é algo que Deus provê na minha vida. O sofrimento que Deus provê na minha vida é um lapidar de Deus. Isso é necessário. Mas às vezes é algo que eu provoco. Por desobediência, por pecado, por situações que a gente vai abordar aqui algumas delas. O Senhor quer nos iluminar. Então, vamos olhar. É necessário? É provisão de Deus? Olha que cena interessante. Os pais hoje em dia estão muito parecidos com aquele primeiro ali, exemplo. O filho faz uma pirraça, o pai logo provê o que o filho está querendo. E às vezes a gente faz pirraça com Deus e quer que Deus provê logo o que a gente está querendo. Nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é um pai frouxo, igual esse que tem hoje em dia. Nosso Deus é fogo consumidor. Por um lado, Deus é amor. Por outro lado, a Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. Para consumir de nós tudo que é anormal, tudo que está nos fazendo mal. Ele não vai ceder às nossas pirraças. Às vezes a gente está mal acostumado com os nossos pais terrenais, né? Mas Deus não é assim. Nós temos que conhecer nosso Deus. Quando uma criança faz pirraça, ela faz um drama violento, né? E às vezes nós somos muito infantis diante de Deus, fazendo uma pirraça. Mas Deus, Ele vê com os olhos altos.
Ele é o Altíssimo. Ele vê como tem que ver. Ele não vai ceder à nossa pirraça. Observa bem quando você está chorando diante de Deus, se você não está fazendo é pirraça. Olha o que você está chorando diante de Deus. Vamos ler esse versículo maravilhoso, que explica muito bem como Deus age. Olha, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Nós precisamos de correção. Correção é sofrimento. Então, nós já abordamos aí um sofrimento necessário. Pega uma criança e deixa ela sem correção. O que vai virar essa criança? Isso é óbvio para nós, que vira uma criança insuportável. Nós somos pessoas que erram, que precisam ser corrigidas. Mas por quê? Uma coisa também que a gente precisa considerar é a nossa pequenez diante do Altíssimo. Muitas vezes a gente não compreende Deus. Nós precisamos ter fé, precisamos crer e precisamos confiar em quem Deus é. Nós somos muito pequenos, nós temos uma mente corrompida pelo pecado e por isso que a gente precisa confiar em Deus. A maior parte dos eventos que vai acontecer na nossa vida a gente não vai entender mesmo não. Mas nós precisamos confiar que Deus está cuidando de todas as coisas, está no controle de tudo. E eu preciso confiar e crer que Ele é o Altíssimo. Eu não passo de uma criança, muito pequena perto de Deus. E Ele está cuidando de todas as coisas e vai me corrigir mesmo. E eu devo aceitar a correção. E como é que eu vou compreender quem Deus é? É pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que ser o manual da minha vida, eu tenho que entrar para dentro da palavra. A palavra de Deus tem que ser a luz, a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não tem como você conhecer Deus se você não tiver a palavra de Deus. E como é que você conhece a Deus? Não é de uma hora para outra. Você conhece convivendo com Ele, conversando com Ele. É assim que você conhece uma pessoa, não é isso? É que você conhece a pessoa assim, você viu, já conheceu? Não. Anda com ela, convive com ela, observa, não é isso? Nós precisamos ouvir essa pessoa, não é isso? Escutar, conversar, conviver. E assim tem que ser com o nosso Deus. Ouvir o que Ele fala, ver o que Ele faz. O Senhor Jesus, quando estava nessa terra, Ele falava e fazia o que Deus ordenava que Ele falasse e fizesse. Então você quer ver quem Deus é e o que Deus fala? Jesus Cristo nessa terra. Então, quer conhecer Deus? Quer saber quem Deus é, o que Deus faz? Jesus Cristo nessa terra. Precisamos do Evangelho. E aí, nós vamos conhecendo Deus, quem Deus é, o que Deus faz, como Deus conduz as coisas na nossa vida. Então, nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos orar, ter comunhão com Deus, ouvir quem fala da parte de Deus. Vocês sabem que, ao longo da história da humanidade, várias situações foram corrigidas porque as pessoas se voltaram para a palavra de Deus. Não dá para entrar agora porque é muito assunto, mas a humanidade estava indo ladeira abaixo, se voltava para a palavra de Deus, endireitava. Os mandamentos e os profetas, o próprio Martim Lutero, as constituições dos países têm base na Bíblia. Se existe alguma moral na humanidade, a Bíblia é a base da moral.
Se o homem quer ter um comportamento adequado, ele precisa da Bíblia. Tem que se voltar para a Bíblia. Então vamos ler o que a Bíblia fala dela mesma. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer essa palavra. Se não conhecer a palavra, sua vida está sendo arruinada. Traz isso para você. Nós estamos falando da humanidade, mas que cada um de nós aqui, em tudo que for falado, traga a palavra para si. Se você não estiver se envolvendo com a palavra de Deus, a tua vida está sendo arruinada. Se você não conhecer a palavra de Deus, você não vai ser liberto. Se você não conhece a palavra de Deus, você está errando. Você não conhece a palavra de Deus, você não conhece o poder de Deus. E você não é iluminado no seu interior. Nós até abordamos isso na palestra anterior. Quem te conhece? Quem melhor te conhece? Deus. Você não se conhece. Alguém pode falar assim, quem mais me conhece é meu marido, ou minha mãe, ou quem convive comigo. Não, nem você mesmo se conhece. Nem quem convive com você 24 horas por dia conhece você. Quem te conhece? Quem está dentro de você. Esse te conhece. Deus te conhece porque está dentro de você. O Senhor te conhece porque sabe do seu passado. Ele até sabe do seu futuro. E o sofrimento, ele começou ali, ó. O homem foi criado corpo, alma e espírito, né? O homem foi criado tripartido, corpo, alma e espírito. E olha como que o homem, ele tendo essa complexa condição, né, de tripartido, ele precisa mesmo buscar quem realmente o conheça, né? Deus conhece o corpo, a alma e o espírito do homem. E um dia o pecado entrou, e o fato do pecado ter entrado é que deu início ao sofrimento. E nós vamos abordar mais para frente sobre isso. Vamos ler esse versículo maravilhoso, olha. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Para quem Deus está olhando nessa terra? Deus fez todas as coisas. Todo o ambiente para o ser humano, fez o corpo, alma e espírito desse ser humano. E para quem que Deus olha? Deus olha para aquele que treme, para aquele que aprecia a palavra dele. Agora nós vamos ambientar o sofrimento, tá? O sofrimento está ambientado no tempo. Ele começou quando o pecado entrou, né? Mas vamos entrar um pouquinho mais nisso aí. Existe uma eternidade. Vamos entrar agora nas coisas misteriosas, curiosas. Olha, tem eternidade. A Bíblia explica isso muito bem, tá? Depois a gente pode disponibilizar essa apresentação com os versículos para quem quiser, tá, gente? Porque aí vocês vão poder entrar mais para dentro dessas verdades. Que agora nós vamos só passar por elas de uma forma um pouco superficial por causa do tempo. Mas isso é para despertar a curiosidade de vocês. Para dar um pouco mais de gostinho, né? Mas olha que rico isso. Existe a eternidade. E olha o que o Salmo 90, versículo 2 fala. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus.
De eternidade a eternidade, tu és Deus. Existe a eternidade. Para lá e para cá. E no meio ali tem o tempo que teve o início e terá um fim. E dentro do tempo é o período onde acontece o tratamento pelo sofrimento. Então, o sofrimento ele é ambientado nesse período. Por isso que eu falei com vocês, né? Que vai passar, viu, gente? Nós vamos sofrer só até determinada época. Depois não vai precisar sofrer mais, não. Tem esperança. Uma hora vai passar. Então, quando alguém fala assim, vai passar, é verdade, vai passar. Vai passar a hora que terminar o lapidar de Deus, né? Está determinado ali, porque o Senhor, em Eclesiastes, fala que o Senhor criou os seres humanos, né? Criou o homem, e criou o homem com a eternidade dentro dele. Nós somos criados para ser eternos. Tá certo? Tem eternidade para nós. Mas o tempo de sofrimento tem um fim. E, confirmando o que está sendo falado, tudo a gente tem que mostrar na Bíblia, né, gente? Eu não estou falando aqui de mim mesmo. Isso aqui não são ideias minhas, tá? Esqueçam eu. Aqui é a Bíblia que está falando, hein? Vamos lá, Gênesis fala, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. Assim que foi criado o tempo, né? Com os luminares, dia, noite, né? O tempo foi criado, né? Senhor Jesus. Agora vamos mudar um pouco o assunto. Já ambientamos o sofrimento. E agora a gente vai para um assunto que é um pouco mais pesado. Existe hoje uma via de mão dupla. Uma estrada. Aqui é o ângulo do fotógrafo, mas eu queria justamente esse ângulo do fotógrafo para mostrar que tem uma mão dupla. Uma que vai, outra que vem, sendo que uma é larga e a outra é estreita. A larga é a que é tentadora. Todo mundo quer andar no caminho largo, né? Mas o que tem para nós proposto é o caminho estreito. O caminho do sofrimento é estreito mesmo. Ninguém quer sofrer, né? Você quer o caminho largo, né? Mas o Senhor propôs para nós é o caminho estreito. E o que é o caminho largo e o que é o caminho estreito? Nós vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto agora. Deu para entender aí? Quem conduz o caminho largo e quem conduz o caminho estreito? O caminho largo vai para lá. O caminho estreito vem para cá. Um vai num sentido, outro vai no outro. Vamos deixar isso mais claro? Para vocês terem uma ideia como que são opostos esses caminhos, Satanás, o inimigo de Deus, e o inimigo de todos nós, ele foi o altivo, ele quis logo se exaltar, né? Vamos ler lá o que ele falou? Ele foi criado, gente, antes de ler, ele foi criado perfeito. Perfeito, sem defeito, bonito. Sem defeito. E como ele era muito bonito, sem defeito, o que ele quis? Vamos ler lá. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Ele quis subir. E quis ser igual a Deus. E o que aconteceu com ele? Deus o precipitou. Agora vamos ver Jesus Cristo. O que Jesus Cristo quis? Jesus Cristo quis descer. Sendo Deus, o que ele quis? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus quis descer, ele quis sofrer. E o que aconteceu? Deus o exaltou. Caminho inverso? Caminho inverso. Ele escolheu o sofrimento. Está ficando mais claro para vocês que o sofrimento é um bom caminho? Vai ficar mais claro ainda, hein? Qual que é o destino? Para onde vai aquele caminho largo? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele anda falando muita mentira por aí, a gente anda acreditando e sofre muitas vezes por causa disso. E o Senhor Jesus? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Um quer matar, roubar, destruir, mentir, é o pai da mentira. O outro é a verdade e a vida. Ele quer dar vida, e vida com abundância, tá? E qual que é o destino? Então o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você sabe que o diabo, ele rebelou e ainda levou a terça parte dos anjos com ele. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é bem persuasivo. Tem que tomar cuidado para não levar a gente junto, tá, gente? Nas mentiras dele. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Um caminho, o caminho largo, está indo para o fogo eterno. E o outro caminho, o apertado, o caminho do sofrimento, para a vida eterna. O que acontece do lado de cá? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. E do lado de cá? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é um bom paralelo, irmão? Não fica claro para nós, na palavra de Deus, que o Senhor, Ele não é um com a lógica desse mundo. Por que o Senhor fala, os últimos serão os primeiros? Por que o Senhor fala que melhor é dar do que receber? Por quê, gente? Por que sofrer pode ser uma coisa boa? Humildade. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Essa é a contramão desse mundo. A contramão desse mundo. Por quê? O mundo, ele prega a exaltação, a idolatria, o orgulho, a altivez. As pessoas querem ser nesse mundo. E o que Jesus prega? Humildade. É a contramão. E às vezes você está sofrendo porque você não consegue ser nesse mundo. O que o Senhor tem para nós? Aquele que se humilhar será exaltado. Você vai embarcar nesse mundo? Por que você anda sofrendo? A gente precisa considerar e fazer sempre essa pergunta. Por que estou sofrendo? Estou sofrendo porque é necessário?
ou estou sendo lapidado pelo Senhor? Primeira coisa que a gente tem que fazer ao lidar com o sofrimento é tirar da nossa vida todo sofrimento desnecessário, todo sofrimento com base na mentira do diabo, que ele é pai da mentira, e está colocando mentiras, conceitos mentirosos na minha vida, a ponto de eu me apegar a coisas que me fazem sofrer. E uma das coisas que me faz sofrer é querer ser altivo nesse mundo. Outra verdade importantíssima. Vamos ler? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sofrimento, gente, é para sofrer com Ele. É com Ele, não é para sofrer sozinho. Sofrer é com Ele. Pega esse versículo, guarda esse versículo. Se você estiver sofrendo, sofre com Ele. É com Ele. Romanos 8,17, guardou aí? Guardou esse endereço? Romanos 8,17. Romanos 8,17. Está sofrendo? Romanos 8,17. Romanos 8,17. Sofre com Ele. Você sabe por quê? Se você estiver sofrendo com Ele, Ele vai te iluminar. Se você está sofrendo de forma desnecessária, você é o lapidar de Deus. Sofre com Ele. Sofre com Ele. Anda com Ele. Não sai de perto dele. Aquilo ali é uma cena de um milagre. É outra abordagem que a gente precisa fazer. Milagres acontecem? Já aconteceram muitos. Acontecem sim. Mas o milagre é algo que não é dessa era, tá? Milagre é algo emprestado da esfera, da dimensão vindoura. Certo? Nós vivemos na condição terrena, física, e milagre é algo extraordinário. Mas o Senhor permite milagres. Ao longo da história, a Bíblia mostra isso, né? Ao longo da história, fica bem claro para nós, da Bíblia, que milagres aconteciam para provar, para comprovar que aquelas pessoas falavam da parte de Deus. Por exemplo, no livro de Atos ali, você vê muitos milagres acontecendo no início. Depois, os milagres iam minguando, porque a palavra já se estabelecia, não precisava de milagres mais. Tá certo? Quando Jesus veio, muitos milagres ele fez, porque ele precisava comprovar ali que ele era Deus. E depois, no início, por exemplo, Paulo, a sombra de Paulo ali curava. Depois, os cooperadores de Paulo adoeceram. Então, milagre não é algo para a gente contar com ele. Às vezes vão acontecer, às vezes não. Então, às vezes, a gente ora por milagre. Se o milagre não acontecer, a gente fica frustrado. Milagres vão acontecer, às vezes sim, às vezes não. Nós precisamos confiar que o Senhor vai prover milagres se Ele achar necessário, adequado, se Ele quiser. Mas nem sempre vão acontecer. Ou seja, milagre não é regra. Acontece? Sim. Mas, às vezes, o Senhor não permite milagres até para testar a nossa fé. Aí o inimigo vem e te acusa porque você não alcançou um milagre. Isso é muito sério, né? Mas vai para a Bíblia e você vai ver que milagres aconteciam, às vezes sim, às vezes não. Porque milagres também, coisas extraordinárias e sobrenaturais, também acontecem do lado do maligno. E se você for confiar em milagres, em coisas sobrenaturais, o diabo vai te enganar. Vocês lembram da menção lá de Moisés, que Moisés apareceu com a serpente lá, né? E aqueles magos do faraó também apareceram com serpentes? O diabo também faz, promove coisas sobrenaturais. E no final dos tempos agora,
e nós sabemos, nós cremos, nós estamos no final dos tempos, vão acontecer coisas sobrenaturais. Então, não é porque uma pessoa faz milagre que é da parte de Deus. Nós vamos confiar só nos milagres? Nós temos que confiar na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus, é nisso que eu ponho a minha confiança. Olha o que está escrito com muita clareza na palavra, olha. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, Porque aconteceu, por exemplo, né, com Paulo, que ele curava e de repente ele ficou com espinho na carne. Timóteo, que era o cooperador de Paulo, estava com problema no estômago. Paulo falou assim, não, toma um vinho. Por que Paulo não curou Timóteo? Às vezes vai acontecer, às vezes não. E o que o Senhor falou com Paulo? Ele estava com espinho na carne, e aí o Senhor falou com Paulo, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente tem situações na nossa vida que nos causam sofrimento, que o espinho na carne é no sofrimento na vida de Paulo, com o que a gente tem que contar? Às vezes com milagre, às vezes com a cura, né, com o milagre. Mas se não acontecer, a melhor coisa para exemplificar isso foi um sonho que o irmão teve. E essa cena aqui está para exemplificar isso. Esse irmão teve um sonho que ele estava descendo num riacho, num barco, e esse barco ia colidir porque tinha uma pedra na frente, logo na frente. E ia fatalmente colidir. E ele orou a Deus, e Deus falou com ele assim, você quer que eu remova a pedra ou aumente as águas? Esse exemplo é o melhor exemplo para nós, assim, em termos de parábola, né? Para clarear a respeito do que é graça. Porque uma coisa é remover a pedra, outra coisa é aumentar as águas. Quando você aumenta as águas, você não removeu a pedra. Tem muitas coisas, sofrimentos na nossa vida que são imutáveis. Um luto, por exemplo, é algo imutável, né? Perdeu a pessoa, e aí? Não tem volta. Eu tenho um irmão, por exemplo, que ele teve que amputar a perna, e aí? Qual que deve ser a oração dele agora? Aumentar as águas. Aumenta a graça, o Senhor tem graça para nós. O Senhor tem prazer em nos dar graça e paz. Um pai não tem prazer em dar para o filho algo que vai suprir a necessidade dele? E Deus tem prazer em dar para nós graça e paz. E às vezes o Senhor quer dar para nós graça especial em situações especiais. Mas o Senhor tem graça suficiente e abundante. E essa às vezes tem que ser a nossa oração. Senhor, aumenta as águas. Me dá graça especial nessa situação. Senhor Jesus, aumenta as águas. E o Senhor falou com Paulo, minha graça te basta. E bastou mesmo. E a graça é suficiente. E a graça supera o sofrimento. Às vezes você está passando por uma situação que você tem que fazer o quê? Foca seu olhar em algo que seja mais importante, mais elevado que a sua dor. Nós somos seres relacionais. E isso é uma forma interessante do Senhor nos aperfeiçoar. Em essência, nós somos todos iguais. Porque o Senhor falou que depois que a gente morre, sabe? A palavra explica isso, nós não vamos entrar em detalhes, mas que somos todos iguais. Depois não vai ter esse negócio de casar e dar-se em casamento, não. Acabou. Todos vão ser iguais. E depois a gente vai receber corpos perfeitos, tá, gente? Esse corpo de humilhação que a gente tem, que a gente sente tanta dor, sofre tanto com ele, a palavra chama de corpo de humilhação.
que pode ser a pessoa mais, pode ser top model e ainda tem problema com o corpo, né? É um corpo de humilhação. É uma das formas da gente sofrer o corpo, né? O Senhor fala que, na palavra, que depois nós vamos ser todos iguais. Não tem negócio de homem, mulher, gênero, nada disso. Mas o Senhor, pela soberania dele, para nos aperfeiçoar, ele falou assim um dia, não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma cooperadora. Só que da cooperadora, ele criou esse tanto de coisa aí. É irmão, prima, sobrinho, tio, né? Um punhado de coisa. Isso para quê? Para aperfeiçoar-nos. Ali na árvore genealógica tem um cachorro, né? Isso tudo para criar as nossas relações. Tudo para nos aperfeiçoar. Pessoas de todo tipo, todas as formas, e todas nos aperfeiçoam. E a gente sofre com isso também, né? Sofre no sentido de ser aperfeiçoado. Senhor Jesus. Tudo é provisão de Deus, gente. É para esse tempo. Nessa unidade de tempo que a gente vive, nos relacionamos com essa diversidade. E aí as pessoas ficam aí preocupadas com essas ideologias e gêneros. Gente, isso aí, esqueçam isso. Isso aí é dessa época da parte do sofrimento, né? Em essência, somos todos iguais. Não tem negócio de raça, de gênero, nada disso. E quando você sente que você está no fundo do poço, numa situação, sofrendo no fundo do poço, é a melhor forma de você olhar para o céu. É a melhor forma de você mirar o céu. E quando você sofre por causa do seu caráter? Quando você sofre por causa do seu caráter, você sofre e faz o outro sofrer, admita isso. Sofre e às vezes mais faz o outro sofrer. Busca o Senhor para ser iluminado. Você precisa de arrependimento. Às vezes você precisa considerar diante do Senhor o tipo de sofrimento que você passa por Ele. Você precisa considerar diante do Senhor se não tem uma fonte que você precisa fazer secar. Às vezes tem uma fonte que está alimentando o seu sofrimento. Faz essa fonte secar. Às vezes tem alguém te dando conselho e você não está ouvindo. Seca essa fonte que está te fazendo sofrer. Tem coisas, hábitos, convivências. É interessante, alguém falou uma coisa uma vez que eu achei interessante, que mudança de hábito é difícil, né? Quando o mau hábito é assim, você tem um mau hábito, a recompensa é rápida. Um bom hábito, a recompensa é só lá na frente. Satanás age assim, ele te dá oportunidades de prazeres rápidos, mas lá na frente vai vir a consequência. O que o Senhor tem para nós no caminho estreito são coisas que às vezes você não vai ter um retorno rápido não, mas lá na frente tem um galardão te esperando. Confia no Senhor. Não fica aceitando as ofertas do diabo só porque o prazer está ali diante de ti. Toma cuidado com os prazeres imediatos. Ansiedade, por que nós vamos voltar a falar sobre ansiedade? Porque é chamado o mal do século, né? Ansiedade é uma coisa que está tomando todo mundo, escravizando todo mundo. Vamos ler lá. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor que te chama pelo nome. Olha que interessante. O Senhor fala que não é para a gente andar inquieto porque o Senhor
é quem cuida de nós, e o amanhã trará os seus cuidados. Às vezes a gente fica ansioso pelo que vai acontecer amanhã, e o Senhor fala, o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você traz o problema imaginário, mas o cuidado não vai vir, o cuidado só vai vir amanhã. E a gente fica brigando com Deus, querendo que Deus traga também o cuidado. Senhor Jesus, a ansiedade é uma briga com Deus. Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente confie nele. Deus não está preso no tempo. Deus é eterno. Deus vai para lá e para cá. Deus já está lá na frente. Deus já foi lá no seu dia de amanhã, já resolveu tudo lá. Por isso que ele falou assim, Isaías, eu irei adiante de ti. O Senhor já endireitou as coisas de amanhã. Confia. Você sabe por que a gente não confia? Porque a gente não confia, a gente não aprendeu a confiar ainda. Por isso que a gente vive ansioso. Aí o Senhor quer nos dar lições de confiança. Senhor Jesus. Muitas vezes a gente quer podar, tratar de sofrimento, tratar de situações, sem tratar a raiz. Senhor Jesus. Raiz de amargura, rancor. Sofrimento é aperfeiçoamento. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Que a gente não confunda esse versículo com perfeccionismo. Tem gente que sofre porque é perfeccionista. O perfeccionista, ele é um frustrado. Por quê? Ele vive num ambiente de imperfeição. Ele é um imperfeito e quer ser perfeccionista. É um sofredor. Quem que é perfeito? Deus. Se você quer ser perfeito, é em Deus que vai ser. O perfeccionista é um sofredor. Ele é enganado pelo diabo, que tenta inculcar nele que ele é um perfeito. Não é. Perfeito é Deus. Mas o Senhor quer nos aperfeiçoar. E Ele vai fazer isso através de situações como essa aqui. Vai nos colocar em situação de sofrimento como esse casulo aí. Que vai nos transformar depois em algo maravilhoso. Antes éramos lagartos, né? Mas vai nos transformar em algo maravilhoso. Ele é um oleiro trabalhando no vaso. Ele quer nos fazer amadurecer, porque o sofrimento faz isso. Nos transforma de crianças em pessoas maduras. Ele é um semeador que quer no nosso coração. O nosso coração é a terra, não é isso? A parábola fala? O nosso coração é uma terra que tem espinho, que tem pedra, e esses sofrimentos é a forma de arar a terra e preparar essa terra para tirar espinho, pedra, e tudo que está pisoteando nosso coração e removendo tudo para nossa terra ser boa e receber a palavra, e a palavra frutificar. Porque se essa palavra frutificar e essa palavra crescer, ela vai administrar e vai governar a nossa vida. O objetivo do Senhor é isso, fazer com que a palavra venha, entre dentro de nós, cresça e governe a nossa vida. É assim que o Senhor trabalha. É assim, ó. A palavra vai chegando, vai entrando no nosso interior e vai crescendo, 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 mas tem que ter uma terra boa no nosso coração. E aí a fé vai entrando. E isso é muito importante porque o tempo urge. Vai alta noite e vem chegando o dia. E o tempo está curto. E há uma tendência de que as coisas piorem e os sofrimentos aumentem. E nós precisamos estar muito claros de que, da forma como o Senhor trabalha, do que o Senhor faz, e como que o Senhor quer crescer em nós, como que o Senhor quer nos lapidar, nos aperfeiçoar através do sofrimento, mas para que essa terra seja uma terra boa para frutificar em nós e governar a nossa vida. E para concluir, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para nós é algo maravilhoso. O Senhor está trabalhando em nós pessoas perfeitas para ser a esposa do Filho perfeito. Jesus Cristo é o perfeito.
E nós somos uma noiva, está sendo preparada, adornada para se casar com Ele. Então, é por isso que a gente passa por sofrimento, gente. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. O Senhor, o Pai, tem que preparar uma noiva perfeita para esse filho. E o Senhor está trabalhando isso em nós. Cada um de nós, sendo pessoas cada vez mais maduras, mais parecidas com Ele. Um dia nós vamos ser um com o Filho. O Senhor, quando voltar, Ele vem para casar com essa noiva. Nós somos essa noiva que está sendo adornada para esse casamento. Sabe o que acontece no fim daquele tempo? O casamento. E nós estamos sendo preparados para esse casamento. Sábado que vem, meu filho vai casar. Vai casar. E tudo agora está sendo preparado para esse casamento. Muito bacana, né? E o casamento, ele é um exemplo de Cristo e a igreja. E o Cristo e a igreja é justamente esse povo sendo adornado, preparado, trabalhado, lapidado para encontrar com esse noivo. O inimigo, ele está fadado ao lago de fogo. Ele vai gastar o resto do tempo que ele tem, o resto da energia que ele tem para nos distrair, para nos atrasar desse casamento. Porque o dia que o Senhor voltar, ele está morto. Ele está acabado. Então ele está fazendo de tudo para atrasar esse nosso aperfeiçoamento. Então, ele está fazendo o papel dele, né? Ele quer ainda sobreviver. Ele quer ter sobrevida. Mas nós precisamos ser um com Deus. Nós queremos desejar a vinda desse noivo, desejar ser aperfeiçoados. E se a gente fizer assim, a gente desejar esse noivo maravilhoso, nós vamos desfrutar. Gente, é bom demais, imagina. A noiva do Samuel ficava assim: eu estou tão alegre que Samuel vai chegar aqui. Você devia ver a alegria dela porque Samuel ia chegar lá. Ela está esperando Samuel há tanto tempo. Senhor Jesus. E a alegria dela? Imagina, nós temos que ter essa alegria para receber esse noivo, para esse casamento maravilhoso, casamento universal. Esse é o propósito maravilhoso de Deus, né? Jesus é o nosso Senhor.